Muitas coisas que estão aí já, que existem, das pessoas que controlam a tecnologia, nós não sabemos ainda. Existe a obsolescência tecnológica, existem produtos que não foram colocados no mercado, existem soluções que não são públicas, são usadas exclusivamente para controle das nações, da sua segurança em relação a conflitos com outras nações. Então, se esta arma oculta subitamente for liberada, só vai ser liberada naquele momento. Você não tem nem como imaginar hoje que exista algo capaz de tirar a vida de bilhões, ou pelo menos centenas de milhões de pessoas. A palavra Apocalipse significa revelação. A revelação é progressiva. Há muita coisa que você e eu não vamos conseguir entender agora e é bobagem querer discutir. Vamos focar no que já entendemos e que está revelado para agora. Fica comigo, eu vou explicar melhor o que eu quero te dizer sobre esse conteúdo. Olá, eu sou Haroldo Maranhão, bem-vindo ao meu canal, em especial nessa área que para mim é tão assim, mais motivado eu fico, de falar de escatologia. Eu amo falar de escatologia bíblica, eu amo falar de profecia bíblica, é algo que faz parte da minha vida, e esse canal que depois eu ampliei alguns outros conteúdos que eu achei que seriam melhores para o ministério pastoral, mas ainda assim é onde eu tenho mais paixão de estudar, de acompanhar e de compartilhar. O que eu vejo nos últimos dias, porque é inegável que nós estamos nos últimos dias, e há sim um grande desejo de muitas pessoas falarem sobre isso, discutirem, debaterem e tudo mais. E eu acho que algumas pessoas passam até do ponto em discutir sobre determinados pontos. Pessoas discutindo sobre quem vai ser o anticristo. Se Deus quiser, nós não estaremos aqui quando o anticristo se manifestar e nós não vamos nem saber quem ele é. E o que acontece a partir da chegada do anticristo é futuro, que vai ser sempre, em nome de Jesus, futuro desconhecido para a igreja, porque a nossa agenda futura é estar com o Senhor para sempre. Sim, eu creio no arrebatamento pré ainda, e eu entendo que muitas das questões tratadas em Apocalipse e debatidas em Apocalipse só fazem sentido para quem crê que estaremos aqui na grande tribulação. Deixa eu explicar melhor o que eu creio. Daniel, quando ele escreveu o Apocalipse dele, porque o livro de Daniel é como se fosse o Apocalipse do Velho Testamento, algumas pessoas tratam assim, porque, em primeiro lugar, a palavra Apocalipse no grego significa revelação e não eu vou te aterrorizar, vou meter medo em você. A profecia bíblica dos últimos dias foi dada por Deus como um conforto para a igreja, para saber que por mais que as coisas possam ficar estranhas ao longo dos anos, o Senhor reina, a história da humanidade está convergindo, eles estão cumprindo exatamente o que Deus disse que eles fariam. Então, a revelação é para nos dar tranquilidade para um tempo que Jesus mesmo disse no seu sermão profético, Mateus 24, é um tempo em que como nunca antes houve, nem nunca jamais haverá uma tribulação como essa. Então é algo fora do normal, é algo sem precedentes na história da humanidade, dito pelo próprio Senhor Jesus. Ou seja, tentar agora, no mundo do jeito que está agora, estou gravando aqui em janeiro de 2026, virou o ano, Então, eu estou aqui gravando isso. Há um contexto geopolítico, há um contexto tecnológico, há um contexto das religiões, há um contexto das relações humanas. Quer dizer, tudo que está acontecendo neste cenário me faz, a partir deste cenário, olhar para frente o que a Bíblia diz e tentar entender algumas coisas à luz do que eu já vivi até agora e do que está acontecendo ao redor. Em alguns dos itens proféticos, é claro que isso vai se cumprir, faz sentido, está próximo, está tudo bem. Algumas das questões tratadas em Apocalipse não há como prever algo semelhante com o que nós conhecemos hoje. Então, a futurologia, entre aspas, bíblica, cada um pode imaginar do seu jeito. E o seu jeito não significa que vai ter realmente algum cumprimento desta maneira quando chegar o tempo. Por quê? Porque tudo vai mudar rapidamente. O mundo vai ser transformado. Muitas coisas que estão aí já, que existem, das pessoas que controlam a tecnologia, nós não sabemos ainda. Existe a obsolescência tecnológica, existem produtos que não foram colocados no mercado, existem soluções que não são públicas, são usadas exclusivamente para controle das nações, da sua segurança em relação a conflitos com outras nações. Então, se esta arma oculta subitamente for liberada, só vai ser liberada naquele momento. Você não tem nem como imaginar hoje que exista algo capaz de tirar a vida de bilhões, ou pelo menos centenas de milhões de pessoas. Você percebe isso? E o que eu vejo? Eu vejo cada vez mais um certo esfacelamento daqueles que falam escatologia, cada um querendo ter uma última novidade, falar alguma coisa extraordinária que descobriu, ou que imagina, ou que acha que teve uma revelação do que vai acontecer no futuro, de circunstâncias que não fazem parte da ideia de Deus ao nos revelar Apocalipse. Eu creio firmemente, vou explicar, que Apocalipse, a partir do capítulo 4, foi escrito para as pessoas que vão estar aqui na Terra. Eu creio assim, eu creio que a igreja vai embora, no capítulo 4 estaremos no céu, capítulo 5 e 6, capítulo 6 é Jesus abrindo os selos do juízo. Eu não creio que a igreja vai estar aqui. Então tudo bem, a minha maneira, veja, a minha maneira de ler a Bíblia me faz fazer projeções de uma maneira diferente de quem é pós-tribulacionista. Quem é pós está pensando em como vai sobreviver por 7 anos.
E vou ser sincero, se alguém conseguir sobreviver por 7 anos na grande tribulação, mesmo sendo crente, vai ser literalmente um milagre. Por que eu posso dizer isso? Porque o Senhor, na minha maneira de crer, o maior livramento para os que são dele é retirá-los daqui antes que o anticristo se manifeste. Quando a gente lê Paulo falando, eu repito sempre esse texto, é necessário ser retirado aquele que detém a manifestação do anticristo, então se é necessário que o Espírito Santo de Deus seja retirado, ou a igreja toda fica sem o Espírito Santo, que não faz sentido, ou obviamente ele está falando do arrebatamento do Espírito Santo sair com a igreja. E aí sim a humanidade será entregue ao pior período da sua história. E Deus vai levantar a pregação do Evangelho pelas 2 testemunhas no começo. E entenda, haverá muitas pessoas, parentes de crentes, que estarão aqui. Essas pessoas vão desesperadamente querer se converter a Cristo. Vão ouvir a pregação das 2 testemunhas. E como será a pregação delas? Não sei. A Bíblia não fala. A Bíblia não especifica qual é o sermão que será pregado por elas. O que a Bíblia diz é que eles vão poder fechar o céu para não chover, fazer cair fogo do céu, vão poder operar sinais extraordinários. Então, entenda, se alguém quiser, eu tive uma revelação que as testemunhas vão pregar Isaías, não faz sentido, não é para agora. Nós não temos que nos preocupar com o que vai acontecer depois, tanto quanto temos que nos preocupar ou nos ocupar do que está acontecendo agora. Agora precisamos pregar o Evangelho como se não tivesse segunda chance a partir do arrebatamento. Agora temos que estar atentos ao que já está revelado para nós, porque nós temos que acompanhar como sinais, porque a Bíblia nos chama a acompanhar os sinais. Sim, há sinais claros que estamos às portas do anticristo se manifestar. Sim, há sinais claros que nós estamos às portas de uma moeda única. Sim, estamos claramente com sinais de uma perseguição sem precedente contra os judeus e contra os evangélicos. Sim, há tecnologia hoje para alguém controlar a vida de todo mundo de uma maneira impossível de imaginar aonde vai chegar este controle, esta manipulação, esse desejo, né, que alguém vai ter de ser como Deus e poder interferir na vida das pessoas de maneira absoluta. Então, o que eu quero dizer, o que eu quero compartilhar e até um pouco contra mim? É importante ler Apocalipse até o fim? Sim. Por quê? Porque há uma bênção para quem lê, para quem ouve, para quem guarda as palavras dessa profecia. Sim, é uma bênção ler, porque nós podemos saber que depois de uma hora trágica, nós vamos entrar naquele lugar maravilhoso. Nós vamos entrar na presença do Senhor. O jardim do Éden será reaberto. Esta é a nossa esperança. Aqui eu acho que é maravilhoso especular. Como será que será? Como será que será? É legal. Como vai ser essa experiência de entrar naquele lugar tremendo naquele dia? Como será estar diante do Senhor? Como será ter acesso à árvore da vida, o rio da vida que sai do trono de Deus? Esse tipo de especulação, esse tem que nos acompanhar, porque aqui está a nossa esperança, a nossa segurança. Deus vai recolher aqueles que são dele para estarem com ele para sempre. Especular, especule sobre a grande tribulação, mas não seja chato, não seja agressivo, não discuta sobre uma situação que não há na Bíblia revelação completamente clara sobre como será. Isso mais nos divide do que nos une. Nós precisamos fazer o que somos chamados a fazer, acompanhar o que está em curso e pregar o Evangelho. Precisamos tirar as pessoas dessa hora. Precisamos ser achados dignos de escapar de todas essas coisas que virão. Eu já vi pessoas querendo explicar o que são os 7 trovões que estão selados pelo próprio anjo que entregou a profecia. Você nem sabia disso? Ou você sabia? Você quer saber o que são os 7 trovões? Fique na grande tribulação e experimente. Eu não quero saber o que é. Eu quero ir embora, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe com revelação de até onde vai o seu estudo e a partir de onde não faz tanto sentido para esse tempo. Deus te abençoe.